Vocês, vamos continuar a nossa aula. Nós começamos a estudar sobre a história do canto ou a voz considerada como o primeiro instrumento musical utilizado pela humanidade, instrumento musical tão importante no nosso dia a dia e cantado, então, serve para emocionar, comunicar, transmitir uma mensagem. E é uma habilidade inerente ao ser humano. E aqui nós temos um instrumento musical, a flauta, que foi encontrada em 1995, numa caverna na Eslovênia, o Divit Bab, que este nome significa Caverna das Bruxas, um dos significados, Caverna das Bruxas, muito pela crença popular do período, que as bruxas elas frequentavam aquela caverna. Mas está aqui o exemplo do instrumento considerado como o instrumento mais antigo já encontrado pela humanidade. Bom, dentro do desenvolvimento do canto, nós vamos ter o canto gregoriano. O canto gregoriano que é um estilo musical em que só os homens cantavam e de forma uníssona, apenas uma melodia, a melodia não mudava, e sem instrumentos musicais, sem ritmo, ritmo ali marcado por um instrumento de percussão, mas havia um certo ritmo, mas não por instrumentos musicais. O ritmo era ditado pelas próprias palavras, eram salmos em latim, e o Papa Gregório instituiu para as reuniões o uso do canto, e aí depois conhecido como canto gregoriano ou cantochão, tá? Então nós temos aqui no nosso material um pequeno histórico, uma pequena reflexão sobre o desenvolvimento musical em que não há como saber como era produzida a música 40 mil anos atrás. O que nós temos são pistas, são relíquias que fazem parte aí dessa história, depois contada pela humanidade. Porém, o que se sabe é que não existia algo para registrar essas músicas. Não havia uma partitura. Partitura é uma notação musical em que são colocadas ali as notas e o músico ele vai seguindo aquela notação musical, assim como alguém que lê um texto, ao ler uma história, um livro, a notação musical também podemos ler e tocar, né, ao mesmo tempo. É a linguagem universal, é a escrita universal, a partitura, a música. Bom, então, aqui um fato histórico, que na Grécia Antiga, volta do século 12 a 9 a.C., fazia muita música, mas quase nenhuma forma de registro dessas músicas foram encontradas. Foi somente no século VIII que se desenvolveu um sistema de notação musical, hoje conhecido como partitura. Assim, a música mais antiga que temos acesso é aquela realizada na Europa desse período. Essa música se chama cantochão, como eu havia dito, canto gregoriano, e foi a primeira música, primeiras partituras foram utilizadas no canto gregoriano. Bom, então, mais uma característica aqui, no último parágrafo, o cantochão, ele é uma música cantada, deixa só eu colocar aqui, destacar para nós aqui, esse parágrafo. Então, cantochão é essa música cantada, apenas por homens, somente as vozes masculinas, uma única melodia, sem instrumentos musicais, o ritmo musical segue o ritmo das palavras, que são salmos em latim, tá? Bom, continuando, aqui nós temos uma partitura de uma canção gregoriana, canto gregoriano,
nós temos significados, né, sobre melodia, a combinação de sons e pausas em sequência que produzem um sentido musical. Melodia é o som, são as notas, sem letra. Por exemplo, então eu fiz aqui um trecho melódico, é a melodia. E cantado, olha que coisa mais linda, lá, 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 lá. Então, a melodia seria o som produzido. E a monódia é uma característica do canto gregoriano, que significa música com uma única linha melódica. Exatamente aqui, ó. Tá? Esse ladinho, beleza? Na hora, meus queridos alunos. Um pouco mais de informações aqui, como eu já havia lido, a monódia, que é uma única linha melódica. Um pouquinho mais de história, quando surge a polifonia. A polifonia surgiu com o compositor francês Guillaume de Machaut, 1377. Ele foi conhecido como o músico mais importante desse período, chamado Ars Nova ou Arte Nova. Então, Ars Nova foi o início de que se conhece por polifonia coral. Então, um tipo de música que se desenvolveu ao longo dos séculos seguintes. A partir da segunda metade do século XVI, surgiu como principal nome da polifonia coral o compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, que, para criar músicas polifônicas, um dos recursos mais usados pelo compositor foi a imitação, ou seja, várias melodias muito semelhantes que se repetem em diferentes momentos, criando assim uma espécie de teia sonora. Muito interessante. O coral é um conjunto de vozes, e esse conjunto de vozes eles vão ser executados com características polifônicas, vários sons, cada voz na sua região, região harmônica, e assim vai haver um encontro, uma característica polifônica dessas vozes. Bom, aqui no Você Sabia, uma ressalva aqui sobre todas as vozes se mantêm uníssono no canto gregoriano. Já vimos aqui uma estátua do compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina, na cidade de Palestrina, na Itália. Essa atividade nós iremos também estar produzindo na sala de aula, tá? Página 12, depois você dê uma olhadinha com calma nessa atividade, que depois eu vou deixar também na nossa agenda online. Mais detalhes sobre esse trabalho que nós vamos fazer aqui da página 12. Bom, outras formas de música vocal nós vamos ter a ópera, oratória, cantata, o lied também, alemão, e a canção francesa. São estilos que vão se desenvolvendo aí nesse período. Vamos ter a ópera, um gênero que envolve música e teatro. É uma encenação acompanhada por música instrumental e canto. A oratória é semelhante à ópera, mas com uma diferença. Na oratória, as peças se baseiam em histórias sacras, geralmente extraídas da Bíblia. Então, na oratória, eram especificamente religiosas, com uma semelhança com a ópera. E a cantata é uma espécie de oratória em miniatura. É uma obra mais solista, coro e orquestra. Se utiliza bastante esse termo, cantata de Natal, fazer uma cantata. Então, cantata é essa miniatura musical, colocar assim entre aspas também. Há um solista, uma pessoa que vai fazer uma parte sozinha, e assim compondo essa música, né, em geral. Bom, então foram alguns estilos que nós olhamos aqui, algumas formas musicais, né, esses estilos
Temos aqui em cima também o próprio texto, aqui no primeiro parágrafo, sobre alguns estilos. Temos a frótula, madrigal, o lied, exemplos também da Idade Média. Aí a ópera, a oratória e cantata. Então, são alguns exemplos de músicas que se desenvolveram aí durante esse período. Então, temos aqui, deixa eu só passar essa página, já olhamos muito bem. Chegamos aqui no canto coral. Então, o canto coral é uma música vocal que se desenvolveu ao longo dos anos e até hoje é uma das formas musicais mais utilizadas. É um tipo de performance musical muito interessante, porque é uma habilidade. A questão da afinação é outra coisa que nos deixa também, que emociona, que impressiona. Um coral bem estruturado, ensaiadinho ali, fica uma sonoridade muito agradável. Bom, aqui a classificação vocal das vozes. Um coral, para entrar num coral, você precisa fazer a classificação das vozes. Em regra geral, nós temos, as mulheres podem ser soprano, contralto, os homens podem ser tenor, baixo, barítono. Soprano, característica das vozes femininas mais agudas. Aí tem um exemplo aqui do livro, Anitta, mas tem outros cantores também, sopranos. Whitney Houston, que foi uma grande, foi chamada de diva, cantava muito bem, né? Então nós temos aqui o contralto, vozes femininas mais graves, aí dei um exemplo aqui, a Ivete Sangalo. O tenor, vozes masculinas mais agudas, Gustavo Lima, entre outros. Temos vários outros exemplos internacionais. E baixo e barítono, vozes masculinas mais graves, exemplo, Arnaldo Antunes, tá? Então é isso, meus queridos. Bom, para a gente finalizar, nós temos aqui na página seguinte, deixa só eu ver o número da página para a gente não ficar perdidaços. Se não me engano, é a página, temos aqui a página 11, 12, 13, então estamos na página 13, então vamos para a página 14, é isso mesmo, olha só, página 15, na verdade. Então, temos aqui um assunto também super interessante, que é a notação musical, a partitura. As notas são desenvolvidas dentro dessas linhas, dentro desses espaços. Então nós temos a posição das notas. Se conta de baixo para cima, o número de linhas. Então temos a linha 1, 2, porque meu pincel aqui não está tão legal, mas enfim. Temos ali na primeira linha um Mi, primeiro espaço Fá, segunda linha Sol, terceiro espaço, segundo espaço Lá, terceira linha um Si, terceiro espaço o Dó, o Lá é no segundo espaço, tá? Só pra gente não dar a informação errada. E no Ré está aqui na quarta linha, o Mi está no quarto espaço, o Fá na quinta linha e assim por diante. Temos aqui algumas claves, a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Clave, ela serve para identificar as notas e dar nome a essas notas. Então aqui é uma estrutura tradicional. E nós vamos ter um estudo aqui mais específico sobre a tessitura também. A tessitura que é este espaço, essa região harmônica. Nós temos a clave de Sol e a clave de Fá,
E aqui no piano, esse chamado Dó central. O Dó central, ele é uma referência para a clave de Sol e a clave de Fá. A clave de Sol é usada para instrumentos mais agudos, e a clave de Fá, instrumentos mais baixos, como contrabaixo, e o Sol é utilizado para instrumentos agudos, de sopro, e o piano utiliza as duas claves, né? O piano é um negócio incrível. Bom, e aí nós temos a teoria musical, os símbolos, as figuras musicais, que determinam o tempo, a duração de cada símbolo, né? Aqui distribuído. Então temos aqui, começamos pela semibreve, que vale um tempo inteiro. Temos a semínima, que equivale a metade desse tempo. A semínima já vai durar apenas um tempo. A colcheia vai durar um meio de tempo, a semicolcheia um quarto, a fusa um oitavo e a semifusa um 16avos. Tá? E aqui do ladinho temos também os intervalos. Intervalos não, as pausas. As pausas, que é uma outra parte musical bastante utilizada também. Então nós temos aqui, por exemplo, a pausa da semínima. Vamos colocar aqui, tá? A pausa da semínima é este símbolo. Então se eu toco uma semínima, pá, pá, e aqui uma pausa. Eu não vou tocar aqui, vou colocar uma outra semínima e pronto. Então temos pá, 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 tá? Então aqui é só um exemplo bem simples mesmo, para você entender. Bom, aí o restante, página 17, nós vamos ter aqui uma atividade que vocês podem estar fazendo, página 18, para você identificar a posição das notas na partitura. Você pode se basear aqui pela aula. Aqui, esta página aqui, a página 15, aqui é a clave de Fá, tá? Nós temos aqui, clave de Fá não, desculpa, a clave de Sol. Aí você pode identificar aqui a posição das notas, para você ir lá para a atividade e você identificar essas notas, tá? Aqui no livro já há uma indicação para você encontrar essas, essas notas, né? Então, meus queridos, vamos dar uma pausa aqui, deixando aí essas atividades. E qualquer dúvida, a gente pode estar conversando lá na sala de aula, tudo bem? Mas aqui já fica o meu abraço, Deus abençoe vocês e tamo junto. Tchau! Beleza?